Boa noite. Em depoimento ao Moro, Antônio Palocci afirma que Lula levou 4 milhões em espécie da Odebrecht e que petista fez pacto de sangue e acertou mais de 300 milhões de reais em propinas para o PT. Lula nega. Rodrigo Janot denuncia novamente Lula e Dilma, desta vez por obstrução de justiça. A nova acusação está ligada ao episódio da nomeação do ex-presidente como ministro da Casa Civil de Dilma. Luiz Fux, ministro do Supremo, defende a prisão de Joesley Batista e Ricardo Saldi. Em gravações telefônicas, os executivos da JBS Friboi citam vários ministros do Supremo. E empreiteiro confirma que emprestou apartamento a Gedel Vieira Lima. No local foram apreendidos mais de 51 milhões de reais. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, convocou agora há pouco os 3 delatores da JBS Friboi para prestar depoimento amanhã. Eles iriam depor na sexta-feira. Além deles, também será ouvido o ex-procurador Marcelo Miller. De acordo com Rodrigo Janot, dependendo do resultado da investigação dos novos áudios, os benefícios oferecidos aos delatores poderão ser revistos ou cancelados. Eles podem ter a imunidade processual cassada, que é o impedimento de os delatores serem processados pelos crimes confessados. E não é descartado nem mesmo um eventual pedido de prisão dos colaboradores. Em várias partes da conversa, Joesley e Saldi falam sobre Marcelo Miller, que trabalhou com Janot por 3 anos. Ele deixou a PGR em abril deste ano e passou a atuar no escritório de advocacia que atende a JBS Friboi. A suspeita é de que o ex-procurador possa ter ajudado a empresa a fazer a delação e a negociar os benefícios. Em um dos trechos do áudio, Joesley dá a entender que não havia contado tudo o que sabia. Não dá para nós um dia chegar e contar 30 traquinagens nossas, 30, nós vamos contar 20, sei lá, traquinagens nossas, sem nós ter tomado um bombardeio, bom, 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 bom. O peso da nova gravação não parece ter afetado o governo. Pelo contrário, ainda na China, onde passou os últimos dias, o presidente Michel Temer já havia demonstrado uma aparente tranquilidade de que os áudios pudessem embasar uma segunda denúncia contra ele, que já é dada como certa nos bastidores. O avião, trazendo a comitiva presidencial da Ásia, desembarcou em Brasília hoje por volta das 6 horas da manhã. E logo às 9 horas da manhã, em uma atitude rápida, Temer já estava reunido no Palácio do Planalto com os aliados, justamente para discutir os novos áudios. O encontro não constava da agenda oficial. Em outra atitude de corrida contra o tempo para tentar barrar a segunda denúncia, os advogados de Temer pediram hoje ao Supremo acesso a outra gravação, da qual participou Francisco de Assis Silva, diretor jurídico do Grupo JF. O áudio, segundo os advogados de Temer, revela que Francisco teria feito uma espécie de treinamento com os procuradores antes de selar o acordo de colaboração premiada. E a defesa do presidente Michel Temer pediu no começo da noite que o STF suspenda o andamento de eventual nova denúncia contra ele. Os advogados pedem que a paralisação aconteça até que seja esclarecida a polêmica que envolve os novos áudios da JBS. O ministro do STF, Luiz Fux, defendeu a prisão de Joesley Batista e Ricardo Saldi. Num dos trechos do áudio entregue ao Ministério Público, Joesley e Saldi citam ministros do Supremo. De acordo com os delatores, o objetivo era gravar o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, do PT, para ele entregar ministros da Corte. Na conversa, os delatores citam a presidente do STF, Carmen Lúcia, e os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. No entanto, na gravação, não há menção de nenhum tipo de crime. E a reação hoje foi forte no Supremo. O discurso mais duro foi feito pelo ministro Luiz Fux. Ele chegou a sugerir ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a prisão de Saldi e Joesley Batista da JBS. De acordo com Fux, os 2 delatores ludibriaram o Ministério Público Federal. De sorte que eu deixo ao alvedrio do Ministério Público a opção de fazer com que esses participantes dessa
cadeia criminosa, que confessaram diversas corrupções, que eles passassem do exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda. A defesa do Supremo também foi feita pelo decano Celso de Mello. Ele defendeu a decisão de Carmen Lúcia em pedir a investigação. Tais insinuações impregnadas de elementos que, se não forem cabalmente esclarecidos, culminarão por injustamente expor esta corte e os magistrados que a integram ao juízo severo, ao juízo inapelável e ao juízo negativo da própria cidadania. E de Paris, na França, o ministro Gilmar Mendes voltou a fazer duras críticas ao Procurador-Geral da República. Ele fez jus a tudo que ele plantou durante esses anos e isso vai ser a marca que nós vamos guardar dele, né? O Procurador-Geral da delação Joesley, desse contrato com criminosos e desta fita mostra. E no final ele inclusive tentou envolver o Supremo Tribunal Federal de forma realmente lamentável. Em depoimento à Polícia Federal, empreiteiro confirmou que emprestou o apartamento a Gedel Vieira Lima. No local, a polícia apreendeu malas cheias de dinheiro. Gedel não se pronunciou. A Polícia Federal usou 7 máquinas para contar o dinheiro e mesmo assim levou 14 horas. Só terminou de madrugada. No total, o equivalente a 51 milhões de reais, que serão depositados numa conta à disposição da Justiça. Uma parte do dinheiro é em moeda americana, quase 2 milhões e 700 mil dólares. O montante apreendido equivale a mais de 80 vezes o valor do apartamento em Salvador, onde foi encontrado, em caixas e malas. Hoje, o dono do imóvel, o empresário Silvio Antônio Cabral da Silveira, prestou depoimento. O empresário confirmou à Polícia Federal que o apartamento estava mesmo emprestado a Gedel Vieira Lima. Ele disse que não sabia o que tinha dentro e que o ex-ministro pediu o imóvel para guardar os pertences do pai dele, que morreu no ano passado. Segundo o empresário, que classificou Gedel como um conhecido, o acerto foi verbal. Eles não assinaram contrato algum. Silvio Antônio Cabral da Silveira é dono de uma empreiteira em Salvador. Ele responde a um processo na Justiça acusado de participar de um esquema de corrupção na EBAL, empresa baiana de alimentos, entre 2002 e 2006. Depois disso, em 2009, a Silveira Empreendimentos firmou um contrato com o Ministério da Integração Regional no governo Lula para a construção de uma barragem em Araci, na Bahia. Na época, o ministério era comandado por Gedel Vieira Lima, do PMDB. Gedel cumpre pena em casa há quase 2 meses, sem tornozeleira eletrônica, que está em falta na Bahia. Em agosto, virou réu por obstrução da justiça. O ex-ministro de Temer teria atuado para evitar a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, que ameaça envolver o PMDBista em crimes de corrupção na Caixa Econômica Federal. Funaro, que fechou o acordo de colaboração premiada, já disse ao Ministério Público que fez várias viagens para entregar malas de dinheiro nas mãos de Gedel. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Quando o brasileiro acha que já viu tudo, a Polícia Federal apreende 51 milhões de reais entesourados num apartamento convertido em caverna de Alibaba, em Salvador. Normalmente, a diferença entre o dinheiro miúdo e o dinheiro graúdo é que o segundo fala mais alto. Mas a fortuna atribuída a Gedel Vieira Lima permanece, por enquanto, muda. Ninguém se animou a reivindicar a propriedade da dinheirama. É natural essa timidez em assumir o butim, o maior já apreendido no Brasil numa operação anticorrupção. Trata-se de uma conquista coletiva. Suspeita-se que o grosso tenha sido amealhado mesmo em trambiques na Caixa Econômica Federal. Gedel foi vice-presidente da instituição no governo de Dilma. Foi indicado pelo então vice-presidente Temer. PT e PMDB tocam o Brasil há 14 anos. O matrimônio acabou, mas ficou o patrimônio. Se há dúvidas quanto à identidade e à quantidade dos assaltantes, há uma sólida certeza sobre o assaltado. Nesse roubo, você, caro contribuinte, entrou novamente com o bolso.
Boa noite. E a Polícia Federal informou que encontrou no imóvel impressões digitais do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Segundo a Polícia Federal, isso reforça a suspeita da ligação do articulador político de Temer com o dinheiro. Um dia depois de denunciar os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva do PT por organização criminosa, a Procuradoria-Geral da República voltou a denunciar os dois ao Supremo Tribunal Federal, desta vez por obstrução da Justiça. A denúncia é referente ao episódio da nomeação de Lula como ministro da Casa Civil por Dilma Rousseff, antes de ela ser afastada do cargo no processo de impeachment. Também foi denunciado o ex-ministro Aloísio Mercadante por um telefonema para o ex-senador Delcídio do Amaral para supostamente tratar do acordo de delação dele. Apesar de não ter nenhum denunciado com foro privilegiado, a Procuradoria afirma que o caso tem que ficar no Supremo por ter relação com a denúncia apresentada ontem sobre organização criminosa envolvendo a cúpula do PT. A Procuradoria pede ainda ao Supremo para arquivar a parte da investigação envolvendo os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro e Francisco Falcão, e o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O relator da Lava Jato, o ministro Luiz Edson Fachin, vai analisar a denúncia e notificar os acusados para que eles apresentem sua defesa. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula classificou de afoita e atabalhoada a atuação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e disse que talvez a denúncia tenha sido apresentada na busca de gerar ruído midiático que encubra questionamentos sobre a atuação de Janot no crepúsculo do mandato. Também em nota, a assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff diz que é lamentável que o chefe do Ministério Público Federal, 24 horas depois de anunciar uma infundada denúncia, venha propor a abertura de uma nova ação penal, também sem qualquer fundamento. E afirma que chama a atenção que o fato ocorra no momento em que situações indevidas envolvendo delações premiadas vieram a público e estarrecem a sociedade brasileira. A assessoria de Aloísio Mercadante afirmou que ele já foi absolvido dessa acusação na Comissão de Ética Pública da Presidência. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Antônio Palocci do PT disse que a Odebrecht ofereceu propina ao ex-presidente Lula pessoalmente e que a empreiteira pagou 4 milhões de reais em dinheiro para cobrir despesas do Instituto do Petista. Antônio Palocci prestou depoimento em Curitiba no processo que investiga a compra de um terreno por parte da Odebrecht para o Instituto Lula. Segundo o ex-ministro da Fazenda do petista, a empreiteira e Lula tinham uma relação direta, principalmente depois da posse da ex-presidente Dilma, que havia protagonizado embates com a Odebrecht quando era ministra de Lula. Ela liderou um embate muito forte com a Odebrecht nesse momento, que resultou na Odebrecht ter perdido a segunda licitação e ganho a primeira a um preço muito ruim. Então, quando a presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... O senhor estava presente? Não, não estava presente. Por que eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. O ex-ministro petista também disse que, apesar da desconfiança da Odebrecht em relação a Dilma, a empresa continuou colaborando com os governos petistas, fazendo contribuições de Caixa 1 e 2 para as campanhas do partido. Foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de Caixa 1, Caixa 2. E esse foi um episódio
desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. No depoimento, Palocci também conta que Marcelo Odebrecht realmente foi procurado para comprar o terreno onde seria a sede do novo Instituto Lula, já que naquela época o presidente ainda estava no poder. Ele também afirma que a empreiteira pagou 4 milhões de reais em dinheiro para cobrir despesas do Instituto do petista. Eu tinha falado já uma vez para o Marcelo que ia ter o Instituto, que ele deveria ser um doador, eu já tinha tido essa conversa com ele, mas pensando em 2011, 2012, né? Ele concordou, ele disse que tinha feito doação para o Instituto Fernando Henrique, que faria também para o Lula, normal, uma conversa normal. E aí o Marcelo veio com uma certa preocupação, ele falou, olha, já estou tentando fazer aquela contribuição, mas tem o doutor Roberto e o doutor Bunlai já estão adquirindo o prédio, pediram para que eu fizesse o pagamento. Eu queria ver com você, o que você acha, não tinha conversa dessa planilha ainda, você entendeu? Foi uma conversa mais do que eu achava, essa planilha vai aparecer uns meses depois, na verdade. Tem um episódio que o Marcelo relatou que é verdadeiro, ele fala num pedido que eu fiz a ele de 4 milhões para o Instituto Lula, você se recorda disso? Sim. Isso é verdade, o Paulo Camoto me pediu para que eu ajudasse ele a cobrir um final de ano do Instituto que faltava recurso, acho que foi meio para o final de 2013, começo de 2014, ele tinha um buraco nas contas, ele me pediu para arrumar recursos. Eu fui ao Marcelo Odebrecht, eu ia viajar para o exterior, ele que precisava com muita urgência. A ideia dele é que eu procurasse várias empresas. Eu falei, não posso, eu vou procurar só o Marcelo, eu vou pedir para ele. Palocci afirmou ainda que Odebrecht tinha um crédito pré-estabelecido destinado ao ex-presidente Lula e também ao PT, e que a empreiteira combinou palestras para repassar o dinheiro ao ex-presidente. Foi o que eu expliquei para Sua Excelência, o juiz Sérgio Moro, agora, há poucos minutos. O Emílio abordou, no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a R$200 mil, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de R$300 milhões. Certo. O presidente Lula me procurou, eu ficaria surpreso também, eu não estranhei a surpresa do presidente, mas ele não mandou eu brigar com o Odebrecht, ele mandou eu recolher os valores. Correto. Só para lembrar, essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht, o senhor não estava presente? Não. Certo. Eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula na manhã seguinte. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, rebateu as declarações dadas por Antônio Palocci no depoimento em Curitiba. Segundo a defesa de Lula, o ex-ministro petista teve o intuito de destravar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal durante a fala dele ao juiz Sérgio Moro. A versão que ele apresenta hoje aqui é uma versão que nitidamente busca destravar esse acordo de delação premiada. Ele apresentou uma nova versão, diferente, repito, daquela que ele apresentou há alguns meses, apenas para conseguir esse benefício. Ele está sob intensa pressão, ele está preso e está querendo obter o seu acordo de delação premiada. Aquilo que Palocci disse em relação a Emílio Odebrecht foi expressamente negado por Emílio no seu depoimento. E o depoimento de Emílio foi prestado com o compromisso de dizer a verdade, ao contrário aqui do depoimento prestado pelo ex-ministro Palocci. No próximo dia 13, o ex-presidente Lula estará aqui em Curitiba e terá também a oportunidade de esclarecer a verdade dos fatos. As vendas de veículos automotores subiram 17,8% em agosto, se comparadas ao mesmo período de 2016. 216 mil unidades foram comercializadas. Os dados são da Anfave, a entidade que representa a indústria nacional de veículos. O mês de agosto encerrou com produção de mais de 260 mil veículos. O número representa um aumento de 45,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Em julho, a
alta foi de 15,4%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Enfim, está acontecendo. A economia brasileira não está só despiorando. Em vários lugares e setores está ficando um tiquinho melhor que no ano passado. Por exemplo, houve um resultado muito bom na indústria de carros. Mas antes de mais nada, vamos lembrar que estamos melhorando em relação ao buracão em que caímos. Por exemplo, juntando o tombo de 2015 e o de 2016, a produção total da economia, o PIB, afundou 8%. Neste ano, se crescermos 1%, já vai estar bom. Mas, obviamente, estamos longe de onde estávamos em 2014. Vamos repetir, a economia diminuiu 8% em 2 anos e vai crescer no máximo 1% nesse 2017. Mas voltando para as boas notícias. Pela primeira vez desde 2014, a indústria vendeu mais carros que no ano passado. A venda de carros nacionais nos últimos 12 meses cresceu 1,7%. Parece pouquinho, mas somos um doente levantando da cama depois de uma doença muito ruim. Mas levantamos. Já tivemos, claro, dias muito melhores. Em meados de 2013, a indústria vendia mais de 3 milhões e 100 mil carros por ano. Agora vende pouco mais de 1 milhão e 800 mil. É uma diferença brutal. Quase metade das máquinas estão paradas. Ainda assim, é um avanço. Até no número de pessoas empregadas no país houve um pequeno aumento. Sim, pequeno e precário. As pessoas estão trabalhando mais em empregos piores, quer dizer, fazendo bico e trabalhando sem carteira. Mas, enfim, a mensagem geral é de pequena melhora. Os salários médios sobem para quem tem emprego. A inflação ainda cai, os juros vão cair mais. Vamos ter um Natalzinho pobre, mas menos pobrinho que o do ano passado. Boa noite. O Comitê de Política Monetária do Banco Central baixou os juros básicos da economia brasileira de 9,25% para 8,25% ao ano. Foi o 8º corte seguido na taxa Selic. É o menor nível desde julho de 2013. A previsão dos economistas é de que a taxa básica de juros continue a recuar nos próximos meses e chegue a 7,25% ao ano ao final de 2017. E hoje foi mais um dia quente e firme na capital. E assim também deve ser o feriado. Veja a previsão para amanhã com Luciana Magalhães. Na capital paulista, os próximos dias serão de sol e, apesar da variação de nuvens, não há expectativa de chuva durante o feriado. Enquanto as noites serão mais frescas, o calor continua à tarde, com máximas de 27 graus amanhã e de 30 graus na sexta e também no sábado. 3 furacões se formam no Oceano Atlântico. O mais forte deles, o Irma, já provoca estragos no Caribe. Pelo menos 3 pessoas morreram, incluindo um surfista profissional de Barbados, que estava no mar em meio à tormenta. O furacão Irma é de categoria 5, a mais alta da escala. Os ventos chegam a quase 300 km por hora. O presidente da França, Emmanuel Macron, já anunciou um plano de reconstrução para as ilhas de Saint-Barth e Saint-Martin, que são territórios franceses. O Haiti, que deve ser atingido nos próximos dias, deve contar ainda com a presença de tropas do Exército Brasileiro, apesar da retirada dos militares ter sido anunciada. Na Flórida, nos Estados Unidos, foi decretada emergência e há previsão de que o furacão atinja todo o estado. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo feriado para você. Nos vemos na segunda. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Neste domingo, 8 da noite, conheça as belezas do rio Xijiang no Conexão Brasil-China. Assista agora, Todo Seu.